Este programa tem o apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto à construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262. E o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528-3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade. Olá, amigo ouvinte do Programação Espírita, um programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista 30 segundos Alta de Souza. Mensagens da semana e culto do Evangelho no lar. Amigo ouvinte, hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade e o Caminho, da cidade de Goiânia, Goiás, falando sobre o tema Obsessão e Desobsessão. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Pai amado, voz de infinita luz e sabedoria, habitai em todos os corações sofredores, que passam por tantas provações e acham-se injustiçados. Que a sua luz brilhe, Mestre, faça mostrar um caminho para que as pessoas entendam a necessidade da dor, do sofrimento, para que assim possam ser mais resignadas, mais conscientes que através da dor vem a evolução espiritual e somente através de Ti, Mestre, chegaremos à libertação de todas as dores e sofrimentos. Pedimos em especial por todas as mães, todos os pais que estão em decisões de possibilitar o aborto, de possibilitar a não reencarnação de alguns espíritos que já estão planejados para reencarnarem no planeta. Que a sua luz, Mestre, possa fazê-los ver que este ser mudará toda a sua história, mas para melhor, pois um ser encarnado, direcionado no bem, é mais um ponto de luz no planeta e no seu projeto divino. Que sua paz e seu amor habitem em todos os corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou-o e recomendou: continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair na boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho, da cidade de Goiânia, em Goiás, falando sobre o tema Obsessão e Desobsessão. Olá, que Deus nos abençoe. Hoje trataremos do tema Obsessão e Desobsessão. Você já ouviu falar? Para conversar conosco, temos aqui Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho de Goiânia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos os telespectadores do programa Espiritismo em Ação. Para nós é uma alegria nós estarmos aqui juntos mais uma vez para falar de um tema que há de nos edificar, porque é um tema importante, atual, esse tema chamado Obsessão e Desobsessão. Christian, nós vamos falar um pouquinho sobre a vida no mundo espiritual primeiro. Existe vida além da morte, Christian? Sim, a gente, com Allan Kardec, né, emulando Allan Kardec, nos lembrando de Allan Kardec, a gente pode afirmar que existe uma vida abundante após a morte. Aliás, Marli, não acreditar na vida após a morte é não acreditar nos fenômenos físicos, científicos que vêm acontecendo desde que o homem se entende como ser pensante. É um dos fenômenos mais relatados, é um dos fenômenos mais descritos na história da humanidade, os fenômenos referentes aos espíritos, às pessoas que desencarnaram. Então existe sim vida após a morte, existe uma vida ampla, intensa, abundante. Na verdade, a vida da carne é uma etapa, a estada na carne, que é tudo vida, é uma etapa da permanência dos espíritos, da existência dos espíritos, das pessoas, das consciências. As consciências, elas ficam um pouco na carne, um pouco fora da carne. Então existe sim vida após o desencarne, após a morte. E a vida continua tal qual é a nossa vida aqui na Terra, né? Sim. Alguns autores espirituais trouxeram no século XX, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, mas através também de outros médiuns, relatos de como é a sociedade no plano espiritual, depois do desencarne. E esses autores espirituais nos dizem que a vida, ela continua de forma muito parecida com a nossa vida aqui. O que é algo fácil nós compreendermos quando se considera que a natureza não dá saltos. Então a ideia de um céu inacessível e de contemplação, como a ideia de um inferno eterno, ambas são ideias agressivas à razão. Na verdade, isso não acontece. Acontece a continuidade da vida em modos muito semelhantes aos modos que nós temos hoje na Terra. Então, em poucas palavras, né? Existem cidades, existem escolas, existe relacionamento, vida social, existe trabalho, e os seres que estão do lado de lá interagem com os seres que estão do lado de cá. Quer dizer, é uma separação, mas não é uma separação total, uma separação sensorial apenas. Christian, como são chamados os seres que desencarnam? Ou seja, aqueles que deixaram a sua vida aqui na Terra e partiram rumo ao além. Quem são esses seres? Aí vamos usar mais uma vez a terminologia kardeciana. Allan Kardec,
quando ele se viu frente a frente com o mundo espiritual, ele era cético com relação ao mundo espiritual, ele era um cientista, um professor, ele não acreditava nos espíritos até que ele começou a conversar com os espíritos, então ele foi obrigado a cunhar uma série de terminologias. Ele usou a palavra espírito, essa não foi uma terminologia nova, não foi um neologismo, mas ele utilizou essa palavra espírito para descrever os seres fora da carne, que nada mais são do que os homens. Somos nós que, após a morte, vamos habitar um plano chamado plano espiritual, que Allan Kardec também usou esse termo, depois foi desenvolvido principalmente através dos espíritos que trabalharam com Chico Xavier, né? Principalmente através do espírito André Luiz, que escreveu o livro Nosso Lar, posteriormente virou filme. Então Kardec chamou esses seres fora da carne, somos nós, de espíritos. Então os espíritos são os homens que morreram e que continuam vivendo, apenas que sem o corpo. Existem categorias destes espíritos? Sim, também ainda, de acordo com a terminologia kardeciana, Allan Kardec era professor, Marli. Ele era pedagogo. Então tudo que ele fazia, tudo que ele escrevia, era muito didático. Então, didaticamente, Kardec dividiu os espíritos existentes nesse plano e nos outros planos em categorias. Categorias que vão desde os espíritos mais inferiores, mais materializados, que ainda praticam a maldade, né? Que ainda se comprazem na maldade, até a categoria dos espíritos puros, que são aqueles que se encarregam de dirigir as coletividades. São os espíritos muitíssimo elevados, né? Da categoria, por exemplo, de Jesus Cristo, que é colocado, que Kardec coloca como o mais puro espírito, mais elevado que já esteve entre nós. Então existem sim categorias, se você me permite, eu vou citar algumas, assim, de baixo para cima. Existem então os espíritos batedores e perturbadores, os espíritos levianos, né? Os espíritos maus mesmo, inferiores. Existem os espíritos pseudo-sábios, todos esses que eu citei são categorias inferiores de espíritos. E existem os espíritos bondosos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os puros espíritos, que são formam as categorias superiores. A codificação kardeciana traz mais ou menos esses termos. Aí eu convido o nosso telespectador a pegar o livro dos Espíritos lá e dar uma estudada, que lá tem exatamente na codificação kardeciana, da forma como ele escreveu essas categorias de espíritos. É Deus que nos criou perfeitos ou imperfeitos, Cristian? Deus nos criou, porque Deus, esse raciocínio é um raciocínio fácil da gente seguir. Deus é perfeito. Deus jamais criaria algo imperfeito. Tudo que existe no universo existe dentro de uma órbita, de uma lógica perfeita. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o direito de errar. Então, a nível micro, vamos dizer assim, a nível localizado, existem as imperfeições que são dos espíritos. Mas essas imperfeições, elas servem ao crescimento do espírito. Então, o processo do universo é um processo de evolução. Nós vamos evoluindo rumo à purificação, rumo à pureza absoluta, à pureza total. Então Deus nos criou perfeitos, mas com a possibilidade de nós errarmos. Então nós erramos e estamos evoluindo, voltando a Deus. Onde esses espíritos habitam, Cristian? Bem, essa pergunta é uma pergunta, onde estão os espíritos? Na verdade, os espíritos estão em todos os lugares. Nós habitamos um plano, que é uma parte de um plano muito maior, que compõe-se de mundo material e mundo não material. Então os espíritos, esses dois mundos, material e não material, eles se interpenetram, eles não se tocam, eles se confundem. Então os espíritos, na verdade, existem espíritos próximos a nós? Existem. Existem espíritos que trabalham e convivem com a sociedade dos espíritos encarnados. São os nossos anjos da guarda, são os nossos protetores das coletividades. Também existem aqueles espíritos que convivem com os materiais, os encarnados, pela sua materialidade, pela sua inferioridade, pelos seus defeitos. Então habitam junto de nós, se locupletando na carne também por causa dos defeitos dos homens que estão na carne. E existe aquela sociedade, as sociedades do plano espiritual, que estão um pouco mais distantes do plano físico, mas que ainda assim existe uma interação entre a sociedade do plano espiritual e a sociedade do plano material. Falamos hoje sobre obsessão e desobsessão. Cristian, existem meios de se comunicar com os espíritos? Eles podem influenciar a nossa vida? Sim, como nós vimos falando, né, os planos físico e espiritual, eles se tocam, eles se confundem. Então, para o nosso telespectador que tem, às vezes, pouca
pouca vivência, pouco conhecimento do espiritismo, na verdade os espíritos estão ao nosso lado, junto de nós. Isso não necessariamente é ruim, porque não existem apenas espíritos ruins. Os espíritos são como os homens. Existem aqueles que são bons e aqueles que são menos bons, porque o mal também não tem vida própria, o mal também é passageiro, fruto da ignorância. Né? Então, como é natural que esses espíritos desencarnados sejam próximos a nós, é natural que eles queiram se comunicar conosco, porque as nossas afeições não desaparecem com o desencarne. Nós continuamos amando os nossos familiares queridos, as nossas crianças, nós continuamos tendo afeição pelos nossos parentes, pelas pessoas que são próximas, enfim. Não existem mudanças nos nossos sentimentos com o desencarne, com a morte. Então é natural que nós, estando desencarnados, queiramos nos comunicar com aqueles que estão encarnados. Isso é possível. É possível pela linguagem universal do universo, Marli, que é a linguagem do pensamento. A partir do momento que nós, os homens, começamos a pensar, isso tem aí, desde a época do homem das cavernas, quando o homem deixou a animalidade e passou a pensar de forma contínua. Quando o homem passou a pensar de forma contínua, ele, ao desencarnar, ao morrer, começou a se comunicar com aqueles que permaneceram encarnados na carne, com a sua linguagem, obviamente, naquela época, rudimentar, não é? Mas a partir daí, com o advento do pensamento contínuo, a comunicação entre os espíritos passou a praticamente não ter limites, porque a linguagem do universo é a linguagem do pensamento. Então os espíritos se comunicam conosco através do pensamento, irradiando o seu pensamento sobre nós. E nós captamos, de uma forma ou de outra, a presença e a influência desses espíritos. Então eles não apenas se comunicam conosco, como têm a possibilidade de nos influenciar. E nos influencia de um processo de afinidade espiritual. Sim, dentro de um processo de afinidade espiritual. Na verdade, assim, nós atraímos para próximo de nós espíritos que pensam como nós pensamos. Tanto do ponto de vista positivo, tanto no campo das virtudes, quanto no campo dos defeitos. Então, aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu direi quem és, é totalmente verdadeiro. Na medida de que, como nós pensamos, serão atraídos os espíritos para próximo de nós de acordo com a forma como nós pensamos. Christian, o que é obsessão e que tipos de obsessão existem? Bem, então, dentro dessa filosofia, desse raciocínio, que os espíritos se comunicam conosco, eles podem nos influenciar para o bem, podem nos influenciar para o mal. Então, Allan Kardec, nos seus estudos da codificação, ele codificou, ele escreveu sobre isso, né, sobre a obsessão, e ele definiu a obsessão da seguinte forma. Existem várias outras, nós vamos usar a definição kardeciana. Que a obsessão é uma influência que um espírito mal exerce sobre uma pessoa. Influência persistente que um espírito mal, né, a Kardec usou a palavra mal, mas nós podemos ler ignorante, porque o mal acaba, exerce sobre uma pessoa. Então é uma influência deletéria, contínua e deletéria, que se dá no campo do pensamento, do sentimento e da afinidade. Os espíritos inferiores, eles nos influenciam para o mal, porque nós temos afinidade com o mal. Então vou te dar um exemplo. Uma pessoa que aprecia o álcool de forma desregrada, e isso chega a virar uma doença, o alcoolismo, né? Essa pessoa tem uma tendência ao alcoolismo. Essa tendência pode se concretizar ou não. A tendência atrai espíritos desencarnados que também alimentam essa tendência. Isso é possível? O vício é mental. Tem espíritos que desencarnam com a tendência à bebida e continuam com a tendência à bebida, continuam com a vontade de beber no plano espiritual. Esses espíritos se aproximam de pessoas que têm essa tendência também e que estão encarnadas e os influenciam para fazer uso do álcool. Então isso acontece com qualquer vício, com qualquer defeito, com qualquer dificuldade de pensamento. Nós atraímos espíritos e esses espíritos podem chegar a nos influenciar, podem chegar até a nos dominar. E essa obsessão pode se dar também entre os espíritos e também entre os encarnados? Também entre os espíritos e também entre os encarnados. Na verdade, a obsessão, ela é um processo de mente a mente. Como o encarnado tem a mente, né, que é um erro do materialismo, confundir a mente com o cérebro. Na verdade, a mente é um atributo do ser imaterial. E o desencarnado também tem a mente. Kardec, ele também na codificação, ele classificou a obsessão por grau de gravidade, em obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, a obsessão ela vai piorando, de simples para fascinação, para subjugação, a partir do momento que o encarnado, o paciente, não necessariamente o encarnado, mas aquele que sofre a obsessão, a partir do momento que ele aceita a influência.
Então, se, no caso, no exemplo que eu citei, né, a obsessão simples é aquela diária, que nós estamos sujeitos, que o espírito vem e sopra o pensamento, nós podemos aceitar aquele pensamento ou não. Se nós aceitamos o pensamento sempre deletério, no caso da obsessão, né, sempre de baixo teor, nós aceitamos aquele pensamento, aqueles atos sugeridos, o espírito obsessor aumenta o seu império sobre o obsidiado, aumenta o seu domínio, porque o pensamento foi aceito. O pensamento já está inoculado. Aí passa para a segunda fase, que Kardec chama de fascinação. É quando não livre-arbítrio, mas quando o discernimento fica obliterado, fica prejudicado. A pessoa passa a ter dificuldade em discernir o bem do mal. E passa a tomar atos ruins como sendo bons. Ou não prestar mais atenção naquilo. Fica uma coisa tão comum, o ato ruim, que passa a ser uma coisa natural. A partir daí vem o terceiro estágio mais sério, que é o estágio de subjugação, no qual o espírito desencarnado, ele domina totalmente, o obsessor domina totalmente a vítima, o paciente, o obsidiado. A vontade. A vontade. Domina a vontade. Então, muitos dos nossos irmãos que estão em casas de saúde mental sofrem desse processo. Então, as pessoas, elas se julgam outras personalidades, inclusive personalidade de bicho, de animal, né? Por quê? Por causa da influência. A pessoa comete atos reprováveis, reprocháveis, ridículos, sem ter como evitar aquilo, porque a influência do obsessor já é muito profunda, muito pesada, influência sobre a vontade. Conversando sobre obsessão e desobsessão. Cristian, nós já vimos que a obsessão é a influência de um espírito inferior sobre um outro pensamento, sobre o encarnado ou desencarnado. Algum encarnado está isento de um processo obsessivo? Olha, a obsessão ela se dá no campo do defeito. Para um espírito influenciar, ele tem que ter algum plug, alguma chave, né? Algum espaço que permita essa influenciação. Isso se dá no campo dos defeitos. Enquanto nós, nesse mundo que nós encontramos, que é um mundo de expiação e prova, cultivarmos defeitos, nós sempre estaremos sujeitos ao processo obsessivo. A chave de acabar com a obsessão é acabar com os defeitos. Infelizmente, o nosso planeta, isso ainda é uma coisa natural no nosso planeta, né? Todos nós temos defeitos. Então, todos nós estamos sujeitos a sofrer a influenciação de espíritos necessitados, de espíritos inferiores. Uma vez que a maioria dos habitantes da Terra são espíritos imperfeitos. Na própria definição kardeciana, né? Um planeta habitado por espíritos imperfeitos. Cristian, uma vez que nós percebemos que estamos sendo alvo de uma obsessão, que tipo de tratamento desobsessivo existem para socorrer este mal? Bem, veja bem. Inicialmente a gente gostaria de dizer que o espiritismo, a obsessão existe desde sempre na humanidade. Mas o espiritismo abriu uma nova era no sentido de possibilitar o tratamento da obsessão. Por quê? Como o bom médico é aquele médico que tem mais conhecimento, não é sobre uma determinada matéria, então quando a gente está com um problema nos olhos, nós vamos no médico que tem aquela especialidade, por causa do conhecimento que ele tem sobre a matéria. O espiritismo permitiu o tratamento da obsessão por causa do conhecimento que a doutrina espírita traz sobre o processo. Então, Allan Kardec e os outros continuadores, no século XX nós tivemos aí o Chico Xavier, nós tivemos a Ivone Pereira, grandes médios, eles possibilitaram o conhecimento da obsessão, né, do processo, e isso fez com que o tratamento de desobsessão fosse viabilizado. E a instituição mais capaz de realizar esse tratamento é a Casa Espírita. A Casa Espírita bem orientada, nos princípios de Kardec, a Casa Espírita que trabalha na prática do bem, na prática da caridade, tem possibilidades boas, amplas, de realizar tratamentos de desobsessão, tratando o encarnado e o desencarnado. Como seriam esses tratamentos? A Casa Espírita atua no campo do magnetismo, porque o processo de obsessão também é um processo magnético. Existe uma dominação magnética. Pensamento é movimentação magnética. Então, de energias, exatamente. Então, o espírito obsessor, quando nós estamos considerando que o obsessor está desencarnado e o obsessor está... O contrário. O obsessor está desencarnado e o obsidiado está encarnado, o obsessor, ele envolve o obsidiado, o paciente, numa teia de fluidos de magnetismo deletério. Então, o passe magnético, a corrente magnética, né, a água fluidificada, são processos que envolvem o magnetismo e que possibilitam a desobsessão, porque afastam o espírito,
tratam o espírito e tratam o encarnado, substituindo fluidos deletérios, negativos, por fluidos bons, positivos. Certo? Cristo, falando em tratamento, qual seria o papel de um livro espírita, do culto do evangelho no lar, de uma prece, da música elevada, de um trabalho no bem, no processo preventivo à obsessão e na própria desobsessão? Isso é a outra vertente do tratamento. Como a obsessão ela está intimamente calcada no defeito, cabe ao paciente, ao necessitado, obsidiado, eliminar o defeito. Né? Então, esses hábitos, esses atos que você citou aí, eles vêm no sentido de promover a modificação íntima da criatura. A prece é a mais poderosa magnetização que existe. Fazendo uso da prece, nós estamos modificando o ambiente do nosso lar, o ambiente em que nós nos movimentamos, em que nós vivemos. Utilizando o livro espírita elevado, nós estamos modificando o nosso pensamento, que permite a sintonia com o desencarnado infeliz. Praticando o bem nas suas diversas atividades que são oferecidas pelas casas espíritas sérias, nós estamos adquirindo o merecimento que atrai para próximo de nós a atuação dos espíritos superiores. Nós estamos nos modificando no sentido de ver que existe tanto sofrimento maior do que o nosso, nós estamos modificando a nossa forma de pensar, nós estamos modificando o nosso íntimo. Então, tudo isso são elementos do tratamento desobsessivo, tratamento espiritual desobsessivo, de extrema eficiência. E Jesus já falava isso quando falava do amor, né? A importância da prática do amor, a importância de buscar o amor, de buscar o equilíbrio nos hábitos, nos atos. Isso é a forma de nós conseguirmos a cura para os processos obsessivos. Eu gostaria de destacar também que o obsessor, ele não é um monstro saído das trevas. Ele é uma pessoa desequilibrada, como existem tantos que nós conhecemos e que nós amamos, né? E que nos tratamentos bem orientados, das casas espíritas dirigidas pelas orientações kardecianas, esses irmãos também conseguem o seu tratamento que se dá no plano espiritual, mas eles não são esquecidos, eles também são atendidos às suas necessidades. E Jesus também foi um grande médium e um terapeuta no campo da obsessão, né, Christian? Exatamente. Se a gente pegar lá no Evangelho, nós vamos ver que o Cristo, em diversas oportunidades, ele tratou dos obsidiados, como no caso do Gadareno, né? Quando Jesus chegou àquela região, existia um jovem que ele não conseguia ser contido, que vivia entre os túmulos, e Jesus ordenou para que os demônios, os espíritos inferiores, o deixassem, os espíritos os deixaram. Eu gostaria de falar de passagem aqui, que eu acho importante, é a questão do demônio, né? Essa palavra demônio é uma criação, o demônio não existe. Existe o espírito inferior, mas passível da transformação, da mudança, passível também de ser um espírito puro, um espírito bom. Ele também é destinado ao bem, porque é filho de Deus, né? Destinado à perfeição. Ok, nós agradecemos a presença do Christian conosco. Caro telespectador, se você quiser conhecer as atividades realizadas na Casa Espírita, principalmente as atividades relacionadas à terapêutica desobsessiva, acesse o site www.ocentroespírita.com. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Amigo ouvinte, você ouviu Christian Moreira, do Centro Espírita Caridade o Caminho, da cidade de Goiânia, Goiás. Falou sobre o tema obsessão e desobsessão. Fique agora com os quadros 30 segundos Alta de Souza, Mensagens da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não.
Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras, perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro e ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei, ela não é exclusividade da terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita, ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi o instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, né, Regina? Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina. E a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que foram convocados a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estado
profeta ágil e, mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, né, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, um programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 994254833, mais uma vez 994254833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas
o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @ExpressoCaridade.